Olá, queridos alunos do nono ano. Eu sou a professora Elívia, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre compartilhamento de leituras. Compartilhamento de leituras e comentários de ordem estética. Vamos lá, vamos iniciar sobre esse compartilhamento de leituras, dividir, falar sobre as leituras para outras pessoas, as leituras que nós fazemos. Olha só, gente, vamos ler e comentar, conversar a respeito, tá bom? Há inúmeras maneiras de compartilharmos leituras, principalmente após o avanço da tecnologia, que surgiram novos gêneros textuais e aproximaram leitores. A opinião sobre uma obra é cada vez mais constante na internet e temos de ter cuidado para que não sejamos totalmente influenciados antes de termos o primeiro contato com determinada leitura. Vejam só, gente, nós vamos falar sobre esse compartilhamento de leituras. Há muitas maneiras, como nós vamos ver a seguir, de compartilharmos leituras, de falarmos sobre o que pensamos, como interpretamos determinadas obras. Mas, como foi lido para vocês, com o avanço da tecnologia, com esses gêneros textuais digitais, muitas vezes nós vamos logo na internet, procuramos comentários acerca de determinada obra, de determinado livro, e às vezes desistimos de ler um livro por ele ter pouca recomendação, ter muita crítica. Então a gente tem de ter cuidado, porque senão a gente acaba lendo somente aquilo que está agradando a maioria das pessoas, né? E deixa de realmente ter a nossa visão sobre um livro, sobre uma obra, porque nos levamos sobre comentários ou sobre poucas estrelas que determinada obra recebeu na internet. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso? Olha só, exemplos de leituras compartilhadas, rodas de leituras. Gente, a roda de leitura é muito feita pelo professor em sala de aula. Uma roda de leitura é uma prática pedagógica e cultural relacionada ao ato de ler conjuntamente, né, junto com seus colegas, que é muito utilizada com leitores em formação. No caso, né, na escola, essa roda de leitura é feita, ou muitos alunos também que gostam de ler acabam se reunindo na hora do intervalo para ler, para comentar sobre determinado livro. Numa roda de leitura, o educador ele não deve apenas cobrar a leitura do texto, mas possibilitar um trabalho de interpretação, reflexão, compreensão e crítica, dando vida e significado ao texto lido em grupo. Ou seja, gente, não basta só ler. É preciso comentar com o outro que está lendo também. O que ele está interpretando? Qual a visão dele? Né? Quais são as reflexões que aquela obra traz, aqueles personagens, a crítica, como aquele narrador escreveu, né? O que ele quis passar para o leitor. Então é muito bom a gente ouvir o colega, ouvir o outro, porque temos outras visões. A gente acaba pensando, nossa, eu não pensei nisso, realmente tem esse lado, realmente esse narrador faz isso. Então, por isso que é muito importante a roda de leitura. Não só, né, a leitura, quanto a discussão a respeito do texto. Olha só, gente, outra maneira de compartilhar uma leitura é a tertúlia literária. O que é essa tertúlia literária? É uma prática de leitura dialógica que consiste em um encontro ao redor da literatura, na qual os participantes leem e debatem de forma compartilhada obras clássicas da literatura universal. A tertúlia, gente, ela é mais voltada para obras clássicas da literatura universal. Se parece muito, gente, com o anterior, com as rodas de conversa. E mais um exemplo de leitura compartilhada, né, que é o nosso tema hoje, são os saraus. O que é um sarau? Um sarau é uma reunião. Ela geralmente ocorre à noite e tem o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. É porque, gente, o sarau, ele não tem só o propósito de ler livros, de conversar, né, sobre determinadas obras. O sarau, ele é mais amplo. Ele é composto de atividades lúdicas, recreativas, como dançar, ouvir música, recitar poesias, que acaba sendo leituras compartilhadas, né? Músicas, poesias, conversar, ler livros, ok? Então, o sarau também é um exemplo de leitura compartilhada. Agora, gente, vamos falar, né, mostrei para vocês um pouco sobre 3 exemplos de leitura compartilhada no dia a dia, que
Paralelamente aos outros que estão lendo, nós vamos tecendo comentários a respeito da obra. Agora vamos falar sobre comentário de ordem estética, porque nosso tema é compartilhamento de leituras e comentários de ordem estética. O que é esse comentário de ordem estética? Há também outras formas e gêneros que têm por objetivo o compartilhamento de opiniões a respeito de uma obra, justificando suas apreciações sobre um livro. Olha só, resenhas é um gênero textual que as pessoas acabam avaliando uma obra, falando sobre ela. Blogs e redes sociais, né, mais atual, as pessoas comentam muito, colocam seu posicionamento nos blogs, nas redes sociais, na publicação de um livro, porque as editoras, elas têm redes sociais, mostram os livros que elas estão publicando, então as pessoas comentam muito, né, abaixo das publicações a respeito de determinados livros, vlogs e podcasts, playlists comentadas, fanfics, muito atual, né, juvenil, posts em fanpages. São exemplos atuais de lugares, né, que você encontra comentários sobre uma leitura. São exemplos, gente, não só nesses, mas são exemplos. Olha só, o que eu tirei para vocês aí foi essa imagem, né, do livro O Maestro, que é um livro que ele está sendo muito vendido, é de um escritor que mora aqui em Rio Branco, de um escritor acriano. É um livro que foi publicado pela editora Violeta. Essa imagem que está aparecendo para vocês, ela foi printada do Instagram, tá bom? Olha só os comentários das pessoas. Comentário de ordem estética sobre uma leitura. Ele é lindo, o meu chegou e eu tô sem palavras até agora de quão lindo, maravilhoso ele é. Aí mais abaixo tem... bem abaixo, meu Deus, Bianca, olha que coisa linda, uma pessoa marcando outra. Gente, e lá no Instagram você encontra muitos comentários positivos acerca do livro de pessoas que gostam de livros desse gênero, né, e o que acontece? Os outros, né, as outras pessoas, ao ler esses comentários, vendo comentários positivos, o que acaba acontecendo? Elas acabam sendo persuadidas, né, pelos comentários, elas acabam sendo convencidas a comprarem também o livro. Nossa, vou comprar para ver se esse livro realmente é bom, tá todo mundo falando sobre ele. Então, como, né, tem influenciado as pessoas a questão das redes sociais, dos comentários sobre uma leitura, sobre um livro, não é? Dentro da internet. Continuando, gente, olha só, procurei o livro A Seleção, da Kiera Cass. Né? Quero verificar quanto de avaliação tem, quantas estrelas, se esse livro é bom, tá todo mundo lendo. Então, se você for no Google e pesquisar, né, o livro A Seleção, da Kiera Cass, você vai encontrar exatamente essa avaliação que está aparecendo para vocês. 4,9, né, de avaliação do público, ou seja, as pessoas, as 741 notas, gostaram muito da leitura desse livro. Então, você, por exemplo, pode, nossa, como ele está sendo bem visto, mas comprar e não gostar. Né, porque cada pessoa tem o seu gosto por uma leitura, pelo gênero, por isso que não é bom, né, ter cuidado ao ser influenciado pela internet em relação a um comentário. Aí eu tirei um comentário dessa leitura, né, da seleção, da Débora Oliveira. Ela colocou o seguinte: sou amante da leitura. Havia algum tempo que não encontrava um bom livro de romance que conseguisse me envolver com a trama e os personagens. Para os leitores iniciantes, é uma excelente indicação, leitura leve, simples e fácil de compreender. O primeiro volume é o meu favorito. Para os leitores mais experientes, acredito que a história fica muito repetitiva em alguns momentos, não aprofunda tanto na construção do cenário e nos detalhes de contexto. Gostei muito do livro, ainda assim. Dica: leia sem pretensão. O objetivo é entreter e divertir. Então, a Débora Oliveira, gente, observe que nas primeiras linhas, né, a maior parte aí do comentário dela é positivo, entretanto ela coloca ressalva para os leitores mais experientes, né, que já para eles a história vai ficar muito repetitiva, que essa história é boa para leitores principiantes. Já outra pessoa, outro internauta que lê o livro A Seleção,
Qual foi o posicionamento dele? Qual foi o comentário sobre essa leitura, sobre esse livro? Bem, se você está lendo isso no intuito de descobrir se quer ou não ler, eu recomendo que você leia. A história tem um ótimo desenvolvimento de personagens em geral. O primeiro livro é incrível, porém os outros deixam algo a desejar. Se você é uma pessoa que, assim como eu, tomou trauma de plots, você não precisa ter medo de ler. Claro que existem alguns fatos que algumas pessoas não percebem, como, por exemplo, a ausência de um repertório político. A autora quis colocar a política no meio, uma vibe meio Jogos Vorazes. Ela quis fazer uma crítica política e quis mudar o país, retirando castas e etc. Porém, tem muitos furos, tanto políticos quanto da própria história. Eu considerei a seleção como um conto de fadas, porque não teve aquele desenvolvimento, sabe? A história é muito doce, mas faltou uma introdução de quando Maxon assumiu o trono, sabe? De repente, a Kiera fez mais 2 livros sem nem sequer falar mais sobre quanto Maxon estava no trono, e de novo faltou o desenvolvimento. Bem, boa sorte, nova selecionada, e seja bem-vindo ao nosso mundo. Vocês viram, gente, já esses comentários, principalmente desse último internauta, com vários erros, né, ferindo a norma padrão da língua portuguesa, como seja, de repente junto, nomes de personagens com letra minúscula. Por quê? Porque o comentário dentro dessa plataforma dá a liberdade de esse internauta escrever da maneira como ele quer. Já outros comentários em outros lugares, leituras mais aprofundadas, mais complexas, os leitores eles escrevem mais formal, por exemplo, dentro dos blogs, que pode variar ali entre o formal e o informal, porque depende de quem está escrevendo, sobre qual livro se trata, quem é o público-alvo, então tudo isso conta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa aula sobre leitura compartilhada e que vocês leiam e compartilhem as leituras de vocês. Tem um ponto muito importante para falar para vocês, para a gente finalizar, tá bom? Livros mudam as pessoas. Além da capacidade de nos emocionar, eles apontam caminhos, dão argumentos, propõem pensamentos e são fonte inesgotável de conhecimento. Sem esquecer que sempre serão companhias em todas as fases da vida para quem se dispõe a tê-los por perto. Em papel ou digital, obras clássicas ou best-sellers. Se o ato de ler é solitário, compartilhar a leitura é um prazer que une pessoas, faz amigos, ensina, educa, desperta sentimentos, promove a troca de experiências, expande repertório, muda olhares, proporciona viagens por toda parte e nos apresenta outros mundos para sobrevivermos ao real. É isso, gente. Compartilhem leituras, leiam. Assistam a essa aula novamente. Acessem a plataforma Eduque Acre. Obrigada.